Irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o nosso coração cheio de gratidão que nos reunimos aqui na manhã desta sexta-feira para bendizermos ao Senhor pelo ano de 2023, nesse culto de encerramento do nosso ano letivo. É óbvio que nós temos ainda algumas providências a serem tomadas. A semana de provas vem aí, especialmente para os irmãos do primeiro ao terceiro ano, mas com esse momento devocional de culto ao Senhor, nós queremos celebrar o ano de 2022, agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele nos ofereceu ao longo desse tempo. Nós vamos, em atitude de oração, dar início ao nosso culto, nesse momento, com a participação do coral do nosso seminário. Convidar os irmãos para se colocarem de pé. Nós vamos ler o Salmo de número 138. Livro de Salmos, o Salmo de número 138. E eu quero convidar os irmãos para que nós façamos a leitura desse texto da palavra do nosso Deus, o Salmo de número 138, a uma só voz. Salmo de número 138, em uníssono, nós vamos lê-lo nesse instante. Graças a Deus por sua fidelidade, Salmo de Davi. Leiamos. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. Vamos cantar em louvor ao nome do nosso Deus o hino de número 61. Hino de número 61.
Irmãos, esse é momento de gratidão ao nosso Deus. Nós estamos iniciando o nosso culto, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E eu quero convidar nesse momento os nossos irmãos do quarto ano para virem aqui à frente. Gostaria que eles estivessem de pé aqui, ao meu lado direito, porque nós queremos orar pela vida desses irmãos. Nós queremos agradecer a Deus por eles. É o último culto que nós participamos juntos aqui no seminário. Nós temos, obviamente, o culto de formatura desses nossos irmãos, mas nós queremos render graças a Deus pela vida deles. Não é? São 4 anos aí de caminhada, os irmãos sabem exatamente, não é, tudo o que foi necessário ser experimentado, ser vivido, para que pudéssemos chegar a esse momento aqui. Eles já concluíram praticamente todas as responsabilidades com o seminário, né? Tiveram aí a sua semana de prova, já passaram por monografia, exegese, artigo, não sei se já viram todas as notas, né? Mas pelo menos já fizeram as atividades, não é? E nós queremos render graças ao Senhor por isso, né? Entregar nas mãos do nosso Deus a vida desses irmãos, porque é uma alegria muito grande, como seminário, nós podemos ver esses irmãos chegando até aqui, não é? Eu particularmente louvo a Deus porque os vi primeiro lá na semana de vocação e espiritualidade, quando nós estávamos começando nessa caminhada, e agora os vejo aqui também concluindo essa etapa tão importante na sua caminhada. Nós queremos bendizer a Deus pela vida desses irmãos, e eu quero que você olhe para eles, né, para que daqui a um tempo, né, os irmãos do terceiro ano que vem estejam aqui também agradecendo a Deus por essa caminhada, daqui a pouco os irmãos do segundo, e assim os irmãos do primeiro, e até o Senhor Jesus Cristo voltar, nós caminhemos aí, não é, com os obreiros que Ele mesmo encaminha para a seara do Mestre. Vou pedir o reverendo João Gustavo para orar pela vida desses irmãos, particularmente nesse momento, no início do nosso culto, rendendo graças a Deus, né, pela vida de cada um e de suas respectivas famílias também. Irmãos, vamos ficar de pé, a gente agradecer ao Senhor, os nossos cumprimentos aos nossos irmãos quartanistas. É uma vitória, né, irmãos? Uma jornada, estão concluindo, e certamente é o alicerce, não é isso? É a base para uma jornada mais longa ainda, e nós temos a plena convicção que os irmãos terão ministérios muito abençoados e vão contribuir muito para a glória de Deus e para o crescimento do reino dele. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse momento aqui de louvor, de adoração, quando nós podemos expressar, ó Deus, através dos cânticos, a nossa crença, a nossa convicção de fé no Senhor, e aqui declarar os teus atributos, os teus atos de grandeza que nós temos experimentado a cada dia. Queremos render graças ao Senhor pela vida de cada um desses irmãos que estão completando essa jornada. Um dia o Senhor os chamou, os preparou, ó Deus, preparou todas as circunstâncias, tudo aquilo que foi necessário para que eles aqui chegassem, e o Senhor os conduziu durante todo esse tempo, e agora eles estão no limiar dessa jornada, dessa etapa, concluindo o curso teológico. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada um, Senhor, pelo cuidado do Senhor com eles a cada dia, nos momentos de alegria, nos momentos de vitória, nos momentos, ó Deus, de tristeza, de decepção, de dificuldades, mas todos eles foram momentos vitoriosos na presença do Senhor. Queremos te agradecer pela família de cada um, que também o Senhor sustentou,
o Senhor conduziu, guardando, ó Deus, dando ânimo, dando esperança, perspectiva. Queremos agradecer também ao Senhor pelas igrejas que sustentaram esses irmãos em oração, financeiramente, com a presença deles aqui. Agradecer ao Senhor pelos tutores que foram instrumentos do Senhor para cuidar, para pastorear a cada um deles durante esse período. Queremos agradecer ao Senhor também pelos presbitérios, que também foram instrumentos do Senhor, ó Deus, no cuidado, na supervisão sobre a vida de cada um deles. E queremos agradecer ao Senhor também pelo nosso seminário, que foi aqui, ó Deus, uma instituição que os ajudou nessa jornada. Também lembramos de cada igreja que eles puderam trabalhar, que puderam ajudá-los, ó Deus, com sustento, com cuidado pastoral, com o cuidado espiritual. Lembramos, ó Deus, de cada SAF. As nossas irmãs têm sido um instrumento, ó Deus, de bênção em nossas vidas, e sabemos que cada uma dessas SAFs contribuíram, ajudaram esses irmãos nessa caminhada. Também as demais sociedades da igreja que também deram a sua contribuição. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que continue conduzindo a cada um. Agradecemos ao Senhor pela igreja que o Senhor já preparou para cada um, quando receberem o seu diploma, a ordenação ou a licenciatura, já vão assumir os seus respectivos campos. Nós cremos, ó Deus, que cada um desses campos o Senhor já estava preparando para recebê-los. E pedimos que o Senhor os abençoe, que os oriente, dê sabedoria, dê moderação, dê prudência, dê, ó Deus, o espírito de servo, para que eles possam desenvolver um ministério ali que honre o Senhor, que glorifique o nome do Senhor, que seja pautado pelas Escrituras, pela ética cristã, pela moral cristã, e que vise, acima de tudo, a glória do Senhor e, em segundo lugar, a edificação do teu povo. Guarda, Senhor, a cada um deles e continue guardando o nosso seminário, a nós que estamos aqui como professores, como direção, como funcionários, que o Senhor nos ajude para que a gente seja um instrumento de bênção, para que possam lembrar de nós como uma pedra de ajuda na vida deles, mas nunca como uma pedra de tropeço. Oramos também pelos irmãos que estão no terceiro ano, estão no segundo, no primeiro ano, que continuem sendo perseverantes, convictos de que esse é o chamado do Senhor, que esta é uma boa obra que o Senhor começou na vida de cada um deles, e esta boa obra que o Senhor começou em nós, o Senhor há de concluí-la para a glória e honra do Senhor. Assim, ó Pai, nós oramos com muita gratidão no coração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. E nós sempre pedimos aos nossos irmãos, do quarto ano que continuem firmes aí na sua caminhada. Amem ao Senhor sempre. Amem também esse seminário como um lugar que Deus usou para abençoar a vida de vocês. Voltem ao seminário, Voltem ao seminário, passem sempre por aqui, porque é um lugar que Deus usou para sustentar e moldar a vida dos irmãos. Sempre apareçam no seminário, é um lugar que Deus abençoou a vida de vocês e, acima de tudo, sejam pastores segundo o coração do Senhor, onde Ele os colocar aí. Vamos abrir a Bíblia em Oséias, capítulo 14. Livro do profeta Oséias, capítulo 14. Apenas a leitura do versículo 2, Oséias, capítulo 14, versículo 2, diz assim: Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Nós vamos permanecer alguns instantes orando a Deus com espírito contrito, confessando a Deus os nossos pecados, e depois nós seremos dirigidos a Deus numa oração em voz audível. Eu quero convidar o reverendo Ricardo Henrique que nos conduz a Deus naquela palavra, momento de confissão de pecados. E após a oração do reverendo Ricardo, o coral vai louvar o nosso Deus com um hino. O que nós temos, Senhor, são o sacrifício dos nossos lábios para apresentar diante de Ti. Nós não temos, Senhor, como pagar pelos nossos pecados, como compensar os nossos pecados com práticas de boas obras. Não temos nada de bom em nós e por nós para oferecer ao Senhor. Mas, como diz aqui o profeta,
Ele clamou ao Senhor para que o Senhor aceitasse aquilo que é bom. E bom é o nosso Senhor Jesus. Boa é a oferta que Cristo Jesus ofereceu por nós. Sacrifício perfeito, santo, agradável na tua presença. Portanto, Deus aceita em nosso favor, Deus, aquilo que é bom. Aceita a oferta de teu Filho Jesus por nós. É o que os nossos lábios proclamam aqui, dirigindo ao Senhor esse clamor, esse desejo, que o Senhor venha e traga paz aos nossos corações e a certeza de que em Cristo todos os nossos pecados foram perdoados. No nome do teu Filho, amém. Mesmo assentados, preparando-nos para a mensagem, nós vamos cantar juntos o hino de número 352. 352. Com essa oração cantada que nós
passamos a palavra ao nosso irmão, reverendo Renê, nosso professor, que também será o mensageiro da parte do nosso Deus no culto dessa manhã. Irmãos, me lembrei há alguns anos, era pastor ainda bem jovem, né? Mas não sou tão velho. E aí nós fizemos um curso de evangelismo explosivo lá na primeira igreja, né? A primeira igreja capitaneou o curso de evangelismo explosivo, e eu me lembro das primeiras palavras da evangelização: o céu é um presente, mas o homem é pecador. É assim, o céu é um presente, mas o homem é pecador. Aí eu conecto com o livro de Romanos, né? O livro de Romanos começa: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mas o homem é pecador. Capítulos 2, aliás, o primeiro já, 2, 3, depravação total, só Deus pode acordar o homem. Abraão nada fez, não trabalhou para que ganhasse o seu salário. Capítulos 1, 2, 3 e 4. Justificação, um milagre, né? Uma obra única que Deus produz em nós pelo Espírito. Santificação, no capítulo 6. Capítulo 7, aquele conflito, né? Aquela tensão entre o velho que ficou para trás e o novo homem, né? O bem que eu quero, não faço. E aí nós deparamos com o capítulo 8 de Romanos, que eu chamo a provisão de Deus pelo Espírito em nossa completa redenção. Quando eu estava pregando Romanos lá em Nazaré, eu preguei várias pastorais só no capítulo 8. Então, eu vou pregar uma delas aqui nessa manhã. É esse Espírito maravilhoso que nos faz responder convictamente. Então, abra aí a sua Bíblia em Romanos 8, os versos 31 a 39. Eu não tenho tempo aqui para fazer um corolário de Romanos, né? Por isso eu dei só um preâmbulo. E depois vocês podem ver os capítulos que vêm, 9, 10, né? A partir do 12 é consagração total, né? Depois da doutrina, consagração. Então, capítulo 8 de Romanos, versos 31 a 39, que eu vou chamar de o Espírito nos faz responder convictamente, e pensando no capítulo todo como a provisão de Deus pelo Espírito em nossa completa redenção. Queria que os irmãos alternassem comigo aí, nessa leitura, eu lendo os versos ímpares e os irmãos os pares. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu sou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Espírito nos faz responder convictamente. Vamos orar? Muito obrigado a Deus, porque Tu proveste a nossa completa redenção em Cristo Jesus, nosso Senhor. E obrigado pelo Teu Espírito que
habita em nós, o qual trouxe da parte do Senhor toda a obra de Cristo, aplicando-a sobre nós e declarando-nos, ó Deus, justos, não porque haja alguma ponta de justiça em nós, alguma coisa, algum mérito, mas Tu aplicaste toda a justiça perfeita de Jesus sobre nós. Muito obrigado, ó Deus, porque o Teu Espírito maravilhoso, essa pessoa bendita da Santíssima Trindade, continua fazendo essa obra maravilhosa em nós, nos mantendo firmes até o dia de Cristo e nos dando a graça de responder sempre: ninguém, nem nada. Ninguém, nem nada. Que Tu nos abençoes nessa manhã, colocando essas convicções em nossos corações, para que nós possamos participar ainda mais convictos da ceia do Senhor, mais alegres, porque a ceia do Senhor é a nossa refeição espiritual, a qual também Tu provês para a nossa manutenção até o dia de Cristo. É no nome de Jesus bendito que nós oramos. Amém. Amém. Essa expressão do 37, somos mais do que vencedores, né? Mais do que vencedores, às vezes se tornou até um jargão, um chavão triunfalista, ufanista, né? De muitos pregadores. Talvez seja a expressão mais enfática aqui para muitos pregadores, essa do versículo 37, somos mais do que vencedores, meus irmãos, mas nós temos todo um contexto aqui que às vezes é ignorado, para chegarmos lá no verso 37 e bradarmos, né? Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então há todo um contexto redentivo aqui neste livro de Romanos, no capítulo 8, especialmente nessa sessão que nós estamos avaliando agora. Se nós observarmos os versos 29 e 30, nós percebemos Paulo trabalhando o tempo inteiro para falar para nós, indicar para nós, desse Deus que é íntimo a nós. Não é nada de intimismo, né? Romantista que é pregado aí, mas é um Deus que nos chama para a intimidade com Ele. Não é simplesmente a nossa intimidade com Ele, como diz lá no Salmo 25:14, né? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Não é a nossa intimidade de baixo para cima, mas é a intimidade dEle para nós. Ele nos convida para o seu pacto, para a sua aliança. E os versos 29 e 30, Paulo diz desse Deus que é íntimo aos seus eleitos, porquanto aos que de mão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também, diz aqui a palavra, glorificou. Então, há toda aqui uma teologia contra a famosa, mas malfadada presciência dos arminianos, né? Muitos chamam esse texto aqui, esses últimos versos, 31 e 39, de os épicos da redenção. Ele fez isso, fez aquilo outro, completamente. A salvação nos é, então, um pacote redentivo, completo, meus irmãos. O Sproul chamou esse texto aqui aliás, todo o capítulo 8, meus irmãos, de a corrente dourada do Evangelho. Não se tratando aqui, segundo o Sproul, de uma corrente enferrujada, mas aquele que nos elegeu, o fez incondicionalmente para que nós nos tornássemos conformes à imagem de Jesus Cristo. Não apenas nos elegeu, não apenas fez com que todas as coisas cooperassem para o nosso bem, mas que todas essas coisas ocorressem para que nós nos tornássemos segundo exatamente a imagem de Jesus Cristo. Nós não somos apenas eleitos ou salvos contra o pecado para o céu, também o é, mas para nós sermos conformes à imagem de Jesus Cristo, né? E aí nenhuma condenação há. O capítulo 8 começa assim, né? Depois daquela tensão lá do capítulo 7, o capítulo 8 assim, mas agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O versículo 28 do capítulo 8, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E ainda nesse capítulo nós vemos que
o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós nem sabemos orar como convém. Eu enfatizo essa pessoa da Trindade Santa aqui, neste texto, irmãos, do Espírito Santo. Vocês sabem por quê? Porque até no capítulo 7, se eu não me engano, o Espírito Santo é citado apenas uma vez, dos capítulos 1 até 7. Mas somente no capítulo 8, nós temos quase 2 dezenas da menção da pessoa da Trindade e o Espírito Santo aqui. Depois vocês podem conferir em casa. Quase 2 dezenas, apenas no capítulo 8. Deus consuma a nossa redenção e o Espírito Santo está aí para aplicá-la em nós e para mantê-la em nós. Daí, meus irmãos, eu chamar todo o capítulo 8 de a provisão de Deus pelo Espírito em nossa completa redenção, mas mais especificamente os versos 31 a 39, o Espírito nos faz responder convictamente. Eu chamei de 1 até 7, o Espírito garante a nossa redenção. De 18 a 25, o Espírito nutre a nossa esperança. Versos 26 a 30, o Espírito intercede pelos redimidos. E agora, o Espírito nos faz responder convictamente. Por que nos faz responder convictamente, meus irmãos? Porque são feitas aqui várias perguntas, como se estivéssemos num tribunal. E para as várias perguntas nós temos as respostas. Ninguém, contundentemente, e nada. Por isso o Espírito nos faz, todo dia, responder convictamente. Nos versículos 31 e 32, no primeiro momento, o Espírito nos faz responder convictamente. Nós respondemos convictamente: ninguém será contra nós. Olha bem os versos 31 e 32 novamente. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, para essa primeira pergunta que temos aqui, nós dizemos: ninguém será contra nós. O mundo poderá até se levantar contra nós, é verdade, o tempo todo o fará contra nós, meus irmãos, mas aqui em Romanos, e especialmente no capítulo 8, nós nos deparamos com essa doutrina tão confortante, como nós nos sentimos bem nas mãos do nosso Deus, né? Diante desse trabalho fantástico que Deus fez através do Espírito Santo pelo e também nos redimidos. Se nós olharmos todo o livro, nós vamos ver um Deus que está à procura de mortos que não podem levantar-se por si mesmos e mortos que não querem. E esses mortos, os quais Deus chama e os ressuscita e aplica neles a obra completa do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Isso seria pouco? Então, quem será contra nós? Isso não é pouco, meus irmãos. Então, uma pessoa com Deus ao seu lado está, em maioria, contra o resto da raça humana, né? Então, se Deus nos deu o melhor, como nós já lemos aqui no verso 32, nos deu o seu próprio Filho, meus irmãos, o que mais Ele não faria por nós? Aliás, Romanos diz que quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Ele nos redimiu. Quanto mais fará agora em nós, por nós, através de nós, nós que agora não lhe somos mais inimigos, mas amigos. Ele nos deu o seu único e o seu melhor, o único Filho. Então, acima de todos aqueles que entregaram Jesus para ser morto, para ser crucificado, acima de Judas, acima dos judeus, acima dos romanos, meus irmãos, Deus o deu. Deus o planejou desde a eternidade, Deus o deu. E mais, podemos dizer, o próprio Filho também se voluntariou, porque Jesus dissera: ninguém a toma de mim, eu a dou espontaneamente. Ele se deu por nós. Então, meus irmãos, quem será contra nós? Não poupou seu próprio Filho exatamente para nos poupar. Não poupa o seu Filho para nos poupar. Isso Ele fez lá no Calvário, como há muitos e muitos anos Ele tinha feito, né? Lá na época de Abraão, ainda lá no monte, Deus proverá, no monte Moriá,
quando fez uma provisão para Isaque, ou no lugar de Isaque. E ele fez isso por nossa causa. Isso é muito, meus irmãos. Então, por isso Paulo diz, à vista dessas coisas, ou seja, o pacote inteiro da redenção, é coisa demais para alguém se levantar contra nós. Essa é a primeira resposta para a pergunta, né? Depois, os versos 33 e 34, respondemos convictamente, ninguém nos acusará nem condenará. Ninguém nos acusará nem condenará, porque o Espírito Santo está fazendo essa obra maravilhosa em nós. E talvez Paulo estivesse aqui buscando um paralelo para esse texto, no texto que o irmão Moacir pregou aqui há poucos dias lá em Isaías 50, né? Versos 8 e 9, perto está o que me justifica. Moacir pregou isso aqui outro dia, está lembrado, Moacir? Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente, quem é o meu adversário? Eis que o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? Talvez Paulo estaria se lembrando das palavras lá do servo sofredor, em Isaías 50, versos 8 e 9, estando Cristo em nós e nós em Cristo, ninguém poderá nos acusar nem nos condenar. Agora, meus irmãos, sempre vai haver tentativa de acusação contra nós, sempre vai haver tentativa de condenação, de nos condenarem, e agora a gente percebe que cada vez mais o mundo avança para uma proposta ideológica anti-Deus, anti-valores absolutos. Eu creio que agora nós seremos mais acusados e condenados acima. E nós não podemos esquecer que o nosso adversário, o diabo, está por detrás de tudo isso, porque lá em Apocalipse 12, 10, diz que ele é o acusador dos irmãos. Me lembro quando o reverendo Ulisses pregou aqui em Apocalipse 12, versículo 10, como que o diabo é o acusador dos irmãos. E Ulisses, naquela ocasião, trouxe para nós 3 pontos, né? O diabo nos acusa ao nosso irmão, entre irmãos. O diabo nos acusa diante de Deus. E o diabo acusa Deus a nós, né? Como ele fez lá na situação de Jó. Então, o diabo é o nosso acusador. Nós deparamos aqui com expressões bem forenses, né, no livro de Romanos, aqui nesse texto, também lá no capítulo 5, quando fala da justificação. Meus irmãos, é como se o Zé João gostava de dizer, né, o tribunal estivesse montado, alguém indaga daqui e dali, alguém acusa aqui, e nós temos nossas defesas aqui, e a justificação aqui, meus irmãos, é tudo. Nada pode se levantar contra a nossa justificação. E o versículo 33, eu vou ler novamente, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, diz aqui a palavra de Deus. Ou seja, nós temos aqui o nosso juiz, o juiz de toda a terra, que aplica em nós toda a redenção, a justificação, por causa da obra maravilhosa, completa do seu Filho bendito, o seu único Filho. Ele aplica em nós. Portanto, meus irmãos, a doutrina da justificação se levanta aqui, é alguma coisa inegociável e é de fato a base dessa nossa segurança contra a qual não se pode levantar nem acusação nem condenação. Agora o versículo 34 diz que o 33 fala do nosso juiz, o 34 fala do nosso advogado, né? O 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, a obra completa que o Espírito Santo aplica em nós, está aplicando todo dia, essa obra maravilhosa, ensejada pelo juiz de toda a terra e também pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que se deu por nós e aplicada pelo Espírito Santo. E nós temos aqui então agora o nosso advogado, que não somente morre por nós, mas também em nosso lugar. Eu creio que essa ênfase precisamos dar na evangelização, porque, Jesus Cristo morreu por nós, isso é muito romântico, morreu por todos. Não, Ele morreu sim por nós, mas Ele morreu também em nosso lugar. Ele fez uma provisão em nosso lugar, meus irmãos. Há uma substituição em nosso lugar, nós não podemos esquecer isso em nossa evangelização. Ele não somente morreu, mas Ele o fez
em nosso lugar, Ele fez por nós, e o texto continua, Ele não apenas morreu, mas Ele também ressuscitou. E a ressurreição de Jesus aqui indica o poder também do Espírito Santo, com o qual nós somos ressuscitados de nossa morte, porque nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E por causa dessa obra completa, da morte e ressurreição, então o Pai aceita tudo isso e aplica em nós essa obra maravilhosa para que ninguém se levante contra nós para nos acusar, nem para nos condenar. E mais, a gente pode avançar um pouco mais ainda nessa segunda pergunta e resposta. Meus irmãos, Ele não apenas morreu, Ele não apenas ressuscitou, mas Ele também é o nosso sumo sacerdote, porque o texto diz que Ele intercede por nós agora o tempo inteiro, à destra de Deus Pai, Ele é o nosso advogado. Assim como o Espírito Santo também é o nosso intercessor, aqui nos versículos 26 e 27 do mesmo capítulo 8, né? Então, Cristo não apenas morreu por nós, não apenas ressuscitou, mas Ele intercede por nós, continua fazendo isso por nós. Quando nós vemos essa intercessão de Jesus Cristo por nós, e é por isso que nós nos mantemos, meus irmãos, é por isso que nós cremos naquela doutrina, a última lá da Tulipe, né? Perseverança dos salvos, por causa de toda essa obra completa. Isso nos faz lembrar, meus irmãos, lá do capítulo 7 de Atos, quando Estevão estava sendo apedrejado e morrendo, né? Ele olha para os céus e ele vê o Filho do Homem. E o Filho do Homem não está assentado, o Filho do Homem está em pé. Como que é o advogado do Estevão, apedrejado, acusado, condenado. Meus irmãos, mas o seu advogado o espera ali, de pé, de pé. Essa é a segunda resposta que o Espírito Santo nos dá e nos faz responder diariamente. E a terceira, os versículos 35 e 39, nós respondemos convictamente pelo Espírito, meus irmãos, que nada poderá nos separar do amor de Cristo e do amor de Deus. Então ninguém pode se levantar contra nós, ninguém pode nos acusar ou condenar, e ninguém pode nos separar do amor de Cristo, o amor de Deus, versículos 35 a 39. O amor de Cristo aqui não é aquela coisa romantizada da qual eu falei agora mesmo, né? O amor de Cristo aqui indica um amor profundo da iniciativa de Deus por nós, mais do que o nosso amor por Ele. O versículo 37, por meio daquele que nos amou. O versículo 39, o amor de Deus em Cristo Jesus. Nós nunca falamos do amor de Deus em nossa evangelização desconectada do amor de Cristo que se deu por nós. Ele nos amou sim, mas não é alguma coisa muito genérica, universalista, pluralista. Ele nos amou sim em Cristo, em nossa redenção em Jesus. E só o amamos, meus irmãos, como diz 1 João 4,19, porque Ele nos amou primeiro. Se você olhar para 2 Coríntios capítulo 5, você vai ver lá que o amor de Cristo nos constrange, nos amarra, nos atrai, nos conflui a Ele, né? De tão grande que é esse amor. Então, nós temos aqui elencadas um tanto de coisas que poderiam tentar nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo. Algumas coisas são elencadas aqui, né? As várias perguntas aqui desafiam os céus, a terra, o inferno. Olha os versículos 35, 38 e 39. 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição? E Paulo tinha passado por essas coisas todas, né? Ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. E aí depois o verso 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. E agora 39, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. São elencadas aqui muitas coisas que poderiam nos desviar do amor de Deus, nos separar desse amor, meus irmãos. E é interessante que essas coisas até podem separar, sim, os não eleitos, os não redimidos. Que tal, por exemplo, a parábola do semeador? Daquela semente que caiu à beira do caminho, que caiu lá no solo rochoso, né? Vem as perturbações, as tribulações, ou aquela que caiu lá no meio dos espinhos, as fascinações dessa vida, né? Os espinhos sufocam
essa semente, sim, essas coisas poderiam até se levantar contra os não eleitos, os proscritos, né? Aqueles que estavam no nosso meio, que não eram dos nossos, como diz o apóstolo João. Sim, meus irmãos, mas essas coisas não podem nos separar. São elencadas aqui essas coisas todas, né, que se levantam contra Deus, mas o Senhor Jesus venceu essas coisas todas. Quando Ele esteve aqui em sua encarnação, Ele dominou a natureza, Ele acalmou o mar, Ele tirou muitos peixes do mar, meus irmãos, Ele curou muitas pessoas. Colossenses 2, Paulo diz que Ele triunfou de principados e potestades, desmascarando-os, despojando deles na cruz do Calvário, meus irmãos. Ele venceu as tribulações e os perigos diários, e Ele venceu, finalmente, a própria morte. Toda a criação e todas as coisas que estão aí sob essa criação, meus irmãos, todos os poderes terrenos, os poderes sobrenaturais, o tempo, o espaço, todas essas coisas estão sob o governo do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, né? E aí é por isso que o versículo 36, agora sim a gente poderia falar de um amor de baixo para cima, né? Como está escrito, então, é por isso, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora sim, nós temos um amor dos redimidos por Jesus Cristo, né? Por Deus, porque eles foram amados primeiro, e o próprio Espírito os constrange a amar a Deus, e por isso eles amam a Deus. E Paulo aqui vai fazer uma outra citação lá de Isaías 44, 22, talvez alguém aqui já tenha pregado Isaías 44, 22, ovelhas para matadouros, aquelas ovelhas selecionadas, né? Aquelas ovelhas prontas, separadas para isso, meus irmãos, que sofrem como o seu Senhor. Talvez aqui em nosso país nós não vejamos esse tipo de perseguição tão atroz, né? Mas eu creio que um dia nós vamos experimentar isso aqui, mas agora mesmo, em vários países, muitos irmãos estão morrendo. Alguém tem dado conta que no século passado matou-se mais do que todos os cristãos, mais do que nos séculos anteriores, no século XX, né? Século passado. O próprio Paulo, meus irmãos, é como essa ovelha aqui, né? Para o matadouro, sofre como seu senhor, né? Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, fazendo menção também do servo sofredor lá de Isaías 53, que foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Mas Jesus se antecipou, Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos, como diz aquela canção, morrer a sua morte, sofrer por Ele, como ovelhas para matadores. E aqui o texto diz assim, o dia todo nós somos assim, meus irmãos. Se nós quisermos viver uma vida de piedade, se nós quisermos viver uma vida de temor, nós sofreremos perseguições, no mínimo perseguições assim, ideológicas, perseguições psicológicas, de parentes nossos, de amigos nossos, de colegas de trabalho, no mínimo, meus irmãos, ainda, né, aqui em nosso país, porque todos quantos querem viver piedosamente, sofrerão perseguições, diz também o apóstolo Paulo, em outro lugar. Então os redimidos aqui, eles morrem pelo seu Redentor, porque são constrangidos a isso. O próprio Paulo experimentou essas coisas todas. E aí, versículos 38 e 39, novamente, nenhuma separação, né? Deus nunca se afasta dos seus. Uma frase que eu gosto muito de repetir é que Deus está mais perto de nós do que nós de nós mesmos. Ele nunca vai nos separar. Jesus um dia foi desamparado naquela cruz, está lá no Salmo 22, né? Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado ali por um momento para que nós nunca mais fôssemos desamparados. E aí, se nós somos salvos, nós estamos seguros inteiramente, meus irmãos, porque Deus não brinca de salvação. Antes de eu concluir, eu quero me lembrar aqui dessas duas flores, né, que o pessoal ilustra aí jocosamente para falar dos calvinistas e arminianos. A nossa flor é a tulipa, né? Mas a flor dos arminianos é mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Mas Deus não brinca de salvação. O pacote aqui é completo, meus irmãos. A redenção nossa aqui é completa. Conclusão, o grande brado, o versículo 37, com o qual eu comecei aqui, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, as provas, as tribulações, as pressões, nossas lutas diárias, né?
Mas aí a gente volta lá no 31, à vista dessas coisas, que coisas? A redenção completa. Em todas as coisas, somos mais que vencedores, mas em face dessas coisas todas que dizem respeito à redenção, lá do verso 31, em todas essas coisas. Indicação de que nós teremos lutas, né? Tribulações, provas contra toda essa malfadada teologia da prosperidade, que o John Piper diz que é uma das maiores desgraças que se levantou aí no século passado, né? A famosa confissão positiva da teologia da prosperidade. Diz o texto, em todas essas coisas, nessas tribulações, nessas lutas todas, nós somos mais que vencedores. A palavra aqui é hiperanical, né? Mais que vencedores, super vencedores. Nada de triunfalismo, nada de ufanismo, mas nós sabemos que o nosso triunfo final completo, a gente já pode ver vislumbres dele aqui, diz o apóstolo Paulo, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então, conta toda uma teologia, como diz o Spurgeon, de que os crentes sejam muito fracos, né? Ópio do povo, assim pensavam os marxistas, né? Ópio do povo, ou como Nietzsche, né? Deus está morto, porque os cristãos, eles têm aquela pecha de humildade, né? De cabeça baixa. Não, meus irmãos, nós somos mais do que vencedores, porque a obra de Cristo em nós, por nós, é completa, pelo Espírito Santo que habita em nós, que um dia trouxe toda essa redenção. E aí Paulo poderia responder com convicção, até mnemonicamente, você pode pensar, versos 18, 28 e 38. O verso 18 diz assim, eu tenho por certo. O verso 28, ele diz assim, verso 28 ele fala assim, sabemos. E o 38, novamente, convicção, eu bem certo estou. Então, esses versos 18, 28 e 38 trazem para nós convicção plena do apóstolo Paulo, querendo passar isso para a igreja que estava lá em Roma. Queria fazer duas aplicações breves aqui para nós essa manhã, meus irmãos. A primeira é que nós devemos suplicar por uma resposta mais convicta da nossa fé. Como nós precisamos de uma resposta mais convicta da nossa fé, meus irmãos, pedir ao Espírito Santo que Ele trabalhe em nós, porque, meus irmãos, a insegurança está para todo lugar, a imprevisibilidade. Nós precisamos de toda segurança, uma vez que nada é estável nesse mundo que a gente está aí dentro dele, né? E a gente poderia partir aqui do argumento do maior para o menor, né? Não há tribunal contra a Trindade, não. Deus Pai justifica, Deus Filho se entrega, o Espírito que procede do Pai e do Filho derrama sobre nós o amor de Deus, está lá em Romanos 5,5, falando da justificação, e ainda intercede por nós o tempo inteiro, né? Precisamos recobrar sempre essas coisas, a partir desse argumento do maior para o menor, e pedir a Deus que Ele nos dê uma fé mais convicta, possamos passar isso para o nosso rebanho. Segunda aplicação é que nossa convicção deve nos preparar para os sofrimentos por amor a Cristo. Eu não sei quando eles virão, se virão aí na próxima geração de maneira mais, né, terrível, né? O escritor de Hebreus lá, ele falava para alguns que queriam deixar a fé, né, voltar para o legalismo, para o judaísmo. Nós não temos chegado nem ao sangue, né, em nossas provações diárias. Mas nossa convicção deve nos preparar para os sofrimentos por amor a Cristo. Nós não estamos imunes aos sofrimentos e perseguições, e as coisas tendem cada vez mais a avançar contra nós, mas já garantidamente nós somos vencedores. Se Deus é por nós, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Eu queria terminar, eu leio com os meus alunos de vez em quando, umas pastorais do Piper, que está naquele livro dele, devocional, Provai e Vede. Esse livro foi disponibilizado há pouco tempo pela Fiel, gratuitamente, não sei se ainda está lá disponível. Eu li o livro todo, mais de 300 páginas, devocionais diárias, e uma delas, eu já li com alguns alunos, meus irmãos, é a devocional número 4. O Piper fala de um irmão chamado Haim. Esse irmão chamado Haim era um cristão, um mestre, um crente lá no Camboja. O Camboja se tornou comunista em 1975,
E aí esse irmão, sentenciado à morte, porque os cristãos eram chamados de CIA, né? Se referindo aos Estados Unidos, de caspa. E aí o Heine está indo para a morte. Já estava sentenciado debaixo de uma árvore, orvalho a noite inteira, preso ali com a família, os filhos. E o Heine teve que se levantar, cavar a própria vala, na qual ele e família seriam enterrados, tá? Sentenciados à morte. E aí, de repente, o Heine pede uma coisa a mais lá, que ele pudesse orar, e ele prega também para os que estavam ali à volta, assistindo todo aquele martírio. E, de repente, quando eles estão orando ali, um dos seus meninos escapa e vai por meio dos arbustos, se esconde e desaparece. Os soldados querem ir à captura do menino do Heine. E ele diz assim para os soldados: não, peraí, não vão ainda. E ele começa a falar assim: meu filho, você quer ganhar mais alguns dias, mais algumas horas escondido aí? Só apenas mais algumas horas, mais alguns dias? E de repente o menino sai de trás dos arbustos e vem, e é também martirizado com a família toda naquela vala que o próprio Heine tinha cavado. Tudo isso, meus irmãos, é porque ninguém pode ser contra nós, nem nos acusar, nem nos condenar e nem separar-nos do amor de Deus. O Heine não fez isso simplesmente porque ele era muito, muito forte, mas porque a redenção estava nele, o Espírito Santo habitava nele, por isso ele fez aquilo. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Irmãos, graças a Deus pela sua palavra, né? Nós vamos louvar o nosso Deus com o coral nesse instante. Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, nós lemos: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quero convidar dois irmãos presbíteros que estão conosco, dentre os nossos alunos, que nos auxiliem aqui, por gentileza, na distribuição dos elementos. Dois irmãos voluntariamente, por favor, nos
auxiliem aqui, Hugo, Isaac. Quando nós participamos da celebração da ceia, irmãos, de fato nós somos alimentados pela comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele mesmo que foi apresentado na exposição das Escrituras aqui. E quando nós com Ele comungamos, de fato nos sentimos prontos para seguir debaixo das provisões que Ele mesmo dispensa a cada um de nós. Nós queremos orar nesse instante, consagrando a Deus este momento, também os elementos que serão distribuídos pelas mãos dos nossos irmãos, bem como a nossa vida, inteiramente na presença do Senhor, nosso Deus. A palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você também deve orar nesse instante, e todos nós, colocando-nos assim na presença do Senhor. Pai de amor, nós rendemos graças a Ti por tudo que nós temos recebido do Senhor. E nesse instante consagramos ao Senhor esse momento que temos aqui de celebração da ceia, os elementos que foram separados do uso comum e serão distribuídos pelas mãos dos Teus servos. Dá-nos graça, ó Pai, para que possamos seguir assim, sempre debaixo da Tua direção, sempre debaixo da Tua orientação. Nós oramos no nome amado de Jesus Cristo. Amém. A palavra diz que na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão e, tendo partido, Ele distribui aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é partido por vós. E depois de haver ceado, Ele toma também o cálice, igualmente o distribui, dizendo: este cálice é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, bebei dele todos. Nós vamos aguardar que todos sejamos servidos e juntos, então, participaremos nesse momento da celebração da ceia do Senhor.
Pai, nosso coração se enche de alegria no final desse ano letivo, pelas muitas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Pai, nós te agradecemos pela companhia bendita do Teu Filho Jesus em cada um dos momentos que passamos juntos aqui e pela certeza de que constantemente nós temos sido visitados, ó Pai, acompanhados de perto por essa presença redentora e bendita. Te louvamos por ela agora no nosso meio e pedimos que no Teu Filho, pelo poder do Teu Espírito, também nós sejamos fortalecidos. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Comei e bebei dele todos. O coral louva ao Senhor, enquanto assentados continuamos orando. Colocar de pé, nós estamos nos aproximando do final do nosso culto, irmãos, e nós vamos orar, receber a bênção, mas após a bênção nós temos alguns pequenos avisos que nós gostaríamos de trazer aos irmãos. Quero pedir reverendo Yuri para nos dirigir a Deus nessa palavra de oração e o reverendo Renê, o nosso pregador, para impetrar a bênção ao final do culto. Senhor, te damos graças por essa manhã que a gente pode cultuar o teu santo nome. Obrigado pelas canções, pelas orações ouvidas e respondidas. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que fortalece a nossa convicção de fé e confiança no Senhor. E clamamos por isso, para que a visitação do Teu Espírito sobre nós possa nos encher e nos conduzir na Tua palavra e na Tua vontade. Abençoe cada pessoa que está presente nesse culto. Obrigado por essa santa ceia, esse tempo de comunhão, mas também de perdão, de lavar dos nossos pecados. Ó Deus, nos conduza para que a gente cumpra o papel também do que a gente acabou de vivenciar, anunciar a morte do Senhor até que o Senhor venha. Usa a nossa vida como proclamadores da Tua palavra, Deus, e que o Senhor nos permita ver frutos e ver o crescimento da Tua igreja e também a edificação dela. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, ide em paz, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor bendito de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações, comunhão do Santo Espírito estejam com os irmãos e com todos os redimidos do Senhor, agora e para todos sempre. Amém.
Os irmãos podem se assentar. Louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos, alunos que estão conosco, os familiares que nos prestigiam também com a sua presença aqui no culto desta manhã. Queremos render graças a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos queridos. Nosso diretor, reverendo Lapa, ele não pôde estar conosco porque ele atende alguns compromissos do seminário mesmo, em Cachoeiro do Itapemirim, por isso ele não participa desse culto de encerramento do ano letivo, não é? Mas nós queremos lembrar os irmãos que ainda temos algumas atividades aí, né? Na próxima quinta-feira começa a semana de prova, que vai até o dia 7 de dezembro. Depois, no dia 10 de dezembro, nós temos a formatura dos nossos irmãos do 4º ano, às 15 horas, né? E eles, então, já são teólogos, quase teólogo, não é? Os nossos irmãos aí, e nós louvamos a Deus pela vida de cada um deles, né? Aos demais irmãos, no dia 30 de janeiro, nós temos o retorno das atividades com o primeiro módulo de vocação, espiritualidade e metodologia. Mas, para os alunos que já estão aqui, a nossa data é o dia 6 de fevereiro. Né? No dia 6 de fevereiro, nós já temos aula e também temos, às 7 horas da noite, o culto de abertura do ano letivo, dia 6 de fevereiro. Então, são datas que você precisa já deixar agendado aí no seu calendário, não é? E Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e tenham todos aí um excelente final de semana.